Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou a Emily, como vocês já conhecem, e hoje eu tô aqui com a professora Marina. A professora já foi minha professora em um curso passado, né? Então eu conheço ela, ficava muito ansiosa para ter aulas com ela. Então hoje a gente vai ter o prazer de bater o papo com ela. Vou deixar ela se apresentar um pouco. Bem, eu sou a Marina, sou educadora aqui do Instituto Social Ser Mais, já estou na equipe há algum tempo, trabalho aqui no Instituto há pelo menos uns 10 anos na equipe, trabalhei em vários projetos, inclusive no projeto em que a Kemily esteve conosco, e trabalho em várias áreas aqui, mas sou apaixonada por língua portuguesa e trabalho temáticas relacionadas à comunicação. Já tenho 38 anos de idade e 20 de carreira. Então, nessa caminhada aí na educação, já tenho aí alguns anos de experiência na educação. Muito tempo, né? Muita história para contar. E eu queria saber, já puxar isso, né, que você falou, como foi a sua trajetória, né, aqui no Instituto, como que você conheceu, como ingressou na área, conta um pouco pra gente. Então, eu sempre pensei em trabalhar na área da educação, mas quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu comecei como aprendiz. Eu tinha feito curso de tecnologia, e aí eu fui ser aprendiz na área de tecnologia, gostava muito, mas a área da educação sempre foi a área que era a área do coração. E por coincidência, eu iniciei trabalhando com educação numa organização social que tinha parceria com o Instituto, né? Anos depois desenvolveu parceria com o Instituto. Então, quando o Instituto começou, eu vim para cá para trabalhar na área da educação. E aí me perdi. Putz. Aí você começou no Instituto, Peraí. você chegou aqui no Instituto como? Não, peraí que eu perdi. Não, sério. Sério. Não, tudo bem, tudo bem. Sério, não, porque a história... Não, sabe por quê? Desculpa. Não, Porque pode assim, continuar. o que acontece? Eu não quero falar do Instituto Nextel, eu não posso. A minha história é meio longa. Então eu não quero, eu quero pegou várias cortar. etapas. Então, eu quero cortar. Senão... Agora melhorou, né? Você vai direto? Não, a gente vai cortando. Não, ele vai cortando, tem edição. Tá, então, peraí. Pode continuar, então. Então eu vou começar. Pode ir. Então, a minha história com o Instituto... Faz a pergunta de novo, por favor. Ai, que ódio. Como foi sua trajetória até chegar no Instituto? Então, para eu chegar no Instituto, eu estava trabalhando numa outra organização, uma organização em que eu tinha sido aprendiz, eu tinha trabalhado, estudado e depois trabalhado como aprendiz, e aí eu comecei a minha experiência profissional nessa organização, e aí, como tinha parceria com o Instituto, posteriormente eu fui convidada para fazer parte da equipe do Instituto. E aí fiquei alguns anos trabalhando, já prestando serviço até ser educadora social aqui do Instituto Social Ser Mais. Sim. E aí nesse período trabalhei com várias turmas em vários projetos e na aprendizagem, que querendo ou não ainda é o meu xodó, eu me encontrei, sempre trabalhando com aprendizes. Então a minha história com o Instituto ela é longa, mas ela tem um marco com a aprendizagem quando eu vim para cá trabalhar com aprendizes. Legal. Eu não sei como você lembrou de mim, né? Porque você já teve tanta turma. Quando eu falei, eu fiquei até meio receosa de falar com você. Quando eu te vi, quando eu voltei pro Instituto, né? Fiquei, nossa, a Marina não vai lembrar de mim. Você devia ter falado. Então eu vi você, eu fiquei assim de longe. Eu não vou falar com ela não vai lembrar de mim. Mas legal, né? Saber sobre toda essa trajetória. Você tem muita coisa. Dá pra fazer um episódio só sobre sua trajetória no Instituto. Mas agora a próxima pergunta, se você se imagina fazendo outra coisa fora dessa área que você atua hoje, né? Você disse que você gosta muito de aprendizagem, de trabalhar com aprendizes, você se imagina fora disso? Não fora da área da educação. Fora da área da educação eu não me vejo, né? Talvez em outros campos, em outras esferas, mas sempre na área da educação.
Eu gosto do ambiente de sala de aula, eu gosto da relação que a gente tem com os alunos, eu gosto da troca, da partilha, desse momento de encontro e de reencontros também. Então, quando você fala, eu te vi no corredor, eu me lembro, eu reconheço você, eu lembro de uma aula, isso recarrega as energias. Sim. Então, não me vejo em outro espaço que não seja no espaço da educação. Então, não consigo me imaginar. Me preparando, conversando sobre esse momento que a gente ia ter, eu pensei, será que eu estaria na área de tecnologia, que foi minha primeira experiência profissional como aprendiz? Não, não. A minha área é a área da educação. Acho belíssimo quem trabalha com tecnologia. Vocês estão num projeto de tecnologia, isso é muito legal. É a área do momento. As meninas na tecnologia, isso é incrível. Sim. Mas a educação é a área do coração. Não tem jeito. Não consigo me continua imaginar. te puxando, né? Não tem jeito de fugir. Não tem jeito. E é engraçado que você começou com tecnologia e eu comecei do mesmo jeito que você começou, né? Só que a gente meio que inverteu. Agora eu tô estudando tecnologia. Quando eu era sua aluna, a gente estudava outras coisas, né? Nunca me imaginei também estar aqui. Eu acho que imagino que você não se imaginava fora disso. E aí, qual é o seu maior objetivo no momento, né? Acho que tanto profissional quanto pessoal, se você quiser abrir pra gente. Profissional, eu penso, eu preciso continuar na área da educação, como eu mencionei. Então, talvez expandir as questões da minha área, né? Então, continuar estudando, continuar ampliando a minha formação acadêmica, quem sabe partindo para outros espaços, talvez espaços acadêmicos. Pessoal, é continuar cuidando, saúde, família, cuidando de mim. Mais Então, acho que importante. essa é a parte mais importante da minha saúde emocional, física, porque isso é importante para eu continuar, né? Sim. Mas profissionalmente tem essa questão mesmo de talvez espaços, novos espaços, e na área da educação. Sim, acho que isso está um pouco ligado também com o seu maior objetivo no momento, né? De coisas que você almeja e tal, se quiser abrir pra gente. Planos, coisas que eu almejo. Meus planos, eles são ainda de curto prazo, curto e médio prazo, né? Tem a ver mesmo com essa questão de talvez continuar academicamente pensando, né? Em outros cursos, em outras formações, eu tenho desenvolvido muita coisa na área de comunicação não violenta, aqui no Instituto mesmo, então talvez pensar nesse caminho. Mas, como eu disse, não sair da área educacional, que essa é a parte que tem a ver comigo e com o meu coração. Você fala muito de educação, né? Aí eu queria puxar, na verdade é a última pergunta, mas eu vou puxar ela agora e vou fazer as outras perguntas depois, mudar um pouco o script, porque eu acho que faz muito sentido você apresentar pra gente como você se vê 10 anos atrás, né? E isso está muito ligado com a sua carreira, com o caminho que você construiu até hoje. Pensando na Marina há 10 anos, Marina há 10 anos tinha muitas dúvidas, muitas. Eu estava no momento, tinha que tomar algumas decisões. Decisões na minha carreira, decisões relacionadas à minha vida pessoal. Então, olhando para trás, por exemplo, a Marina de agora, por exemplo, ela diria para a Marina há 10 anos, não tenha medo de tomar decisões. Não tenha. E era isso, naquele momento eu precisava tomar decisões e eu estava apavorada. Mas foram decisões importantes. Sim, Então, decisões que mudaram a minha carreira, decisões assim, relacionadas a, olha, não é por esse caminho que você vai seguir, vamos por outro. Coisas pessoais que eu precisava definir, perspectivas que eu precisava tomar, e eu estava com muito medo. Mas eu hoje olho para trás e falo, não, a Marina, mesmo com medo, tomou essas decisões. Isso foi muito importante. sim. Não deixar o medo ultrapassar, Não né? deixar. Não ser mais importante de tudo. E aí, se você pudesse dar um conselho
os jovens, né? Já captando essa vibe de 10 anos atrás. Você trabalha com muitos jovens. Não sei se você aguenta mais olhar pra cara de jovem, né? Tanto jovem que tem enchendo seu saco. E agora tem a gente também. Mas qual conselho que você tem pra dar pra gente, né? Sempre tem um conselho pra dar. Basta quem quer ouvir, né? O que você fala pra gente, você passa pro New Star Único? Que vocês continuem crescendo em relação a conhecimento. Conhecimento, ele é sempre válido. Que vocês não tenham medo de arriscar. Arriscar novas carreiras, novos caminhos. Que vocês invistam nos sonhos. Eu acho que isso é importante, né? O Instituto fala bastante nessa questão de sonhos, de projeto de vida, de carreira, de metas. E é isso, a gente precisa mesmo olhar para os nossos sonhos, trilhar um caminho e ir em busca. Eu acho que é um pouco isso. Quando eu olho a minha trajetória, eu sempre imaginei que eu estaria em sala de aula, que eu faria o que eu faço. Talvez não tinha dimensão do caminho, de onde eu chegaria. Mas essa trajetória, acreditar no sonho e ir atrás, eu acho que é um conselho importante. Acreditar que é possível. Isso para mim é muito importante. Legal. Muito bom ouvir isso. Ainda mais pra gente que vem de onde a gente vem, né? Sim. Sempre importante estudar, que o Sim. estudo vai ser sempre o melhor caminho que a gente Sim. tem pra alcançar outras realidades, né? E agora a última pergunta. Que lição de vida você tirou da sua área? O que você mais aprendeu? Acho que é uma pergunta muito complexa, né? Porque você trabalha com educação. Então, qual foi o maior aprendizado que você aprendeu ensinando para as pessoas? Desenvolver empatia. Então, me colocar sempre no lugar do outro. E isso eu tento fazer o tempo todo em sala de aula. Então, me colocar no lugar, a habilidade de ouvir. Acho que na educação, se a gente não tiver isso, a gente não consegue continuar. Então, ouvir o outro, se colocar no lugar dele e o aprendizado contínuo. Eu nunca termino uma aula sem ter aprendido alguma coisa com algum jovem. Sempre, em todas as turmas. Então, isso, para mim, é o que mais me atrai no meu trabalho. E é isso que eu consegui aprender, o ouvir. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso me colocar no lugar dele. E isso é muito gostoso. Isso é algo que eu tento fazer todos os dias. Nem sempre é fácil, mas é algo que eu aprecio muito. No meu trabalho eu aprendi muito. Aprendi a ouvir, aprendi a ter paciência. Isso é um aprendizado que eu carrego para a vida pessoal e que veio da vida profissional também. Tem uma pergunta que eu queria fazer. Eu acho que eu queria te fazer essa pergunta quando eu era aluna, mas eu nunca consegui, não sei por quê, acho que eu esqueci. Mas eu vou fazer agora que a gente tá tendo esse reencontro, né? Qual livro você indica para a juventude? Eu lembro que nas suas aulas eu sempre falava muito de leitura, né? Tipo, ela me fazia Gente, alguma pergunta, eu sempre falava, tipo, nossa, livros, e a gente ficava conversando sobre livros. E acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu no seu ensinamento, né? Porque eu tinha a liberdade de conversar com você. Então, qual livro você deixa de indicação e a gente coloca aqui nesse episódio? Uau, são tantos livros. Pode deixar quando você Tá. quiser. Eu acho que nesse momento, até por uma questão do mês, da consciência negra, a gente teve agora uma mudança nos livros da FUVEST para os próximos anos. Então, eu preciso indicar uma autora que, para mim, é marcante, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito da Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo é um livro incrível e que vale a pena ler, vale super a pena. Então, Quarto de Despejo é uma indicação, acho que precisa ser leitura obrigatória Sim, a gente para colocou, todos. inclusive, a gente fez um post sobre consciência negra, a gente colocou lá Quarto de Despejo como indicação de leitura. Eu vi. Quarto de Despejo é uma indicação. A gente teve recentemente uma atividade
aqui próximo com o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é um poeta periférico, um poeta incrível também. Então, os livros do Sérgio Vaz, todos eles de poesia, são incríveis. Eu acho que vale super a pena conhecer. E poesia é algo que mexe com os sentimentos e é uma poesia super acessível. Sim. E deixe-me ver. E os livros clássicos, eles, apesar, né, das pessoas terem alguma dificuldade, não deixar. Os clássicos, eles fazem parte da literatura mundial, eles são livros que nos ensinam muito. Então, clássicos como Victor Hugo, clássicos como Machado de Assis, eles são super importantes. Mas é claro, Quarto de Despejo e o Sérgio Vaz são minhas indicações principais para o jovem, para qualquer pessoa que queira conhecer ou se aventurar na leitura. Sim. Obrigada, então, professora. Muito legal te encontrar de novo e ainda nessa situação, né? Podendo conversar com você, te conhecer um pouco mais. Faz muito tempo que eu fui aluna, né? Então já passou um longo processo. A gente estava até conversando antes de coisas que tinham acontecido. Mas que bom que você veio dar o prazer de bater um papo aqui com a gente no nosso podcast e no nosso conteúdo do YouTube. E é isso, galera. Obrigada por assistirem o nosso vídeo, ouvirem o nosso episódio. E a gente se encontra na próxima. Deixa seu like.